Como se comportar com os médiuns? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na lição 20 do livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, desta vez, vai analisar o item 217 do Livro dos Médiuns, que está no capítulo que Allan Kardec nos fala sobre a formação dos médiuns. Sabem, ainda existem muitas dúvidas e tabus diante da mediunidade, e não raro há os que têm medo, ou também aqueles que têm adoração pelos médiuns, principalmente quando esses médiuns são colocados em trabalhos ou funções que dão destaque, ou que têm uma mediunidade que chama mais atenção, digamos assim. Mas vamos lá, vamos analisar com calma, com base em tudo que já vimos até aqui nesse livro de Emmanuel. Já aprendemos e refletimos que a mediunidade é uma faculdade dada por Deus para o nosso aprendizado e ou resgate. Que o médium não é uma pessoa especial, que na maioria dos casos é uma pessoa muito endividada com os feitos em outras existências e que encontra através da mediunidade utilizada no bem, ferramenta para regenerar, para servir, para se reconstruir. E que há bons e maus médiuns. E que todos nós, médiuns ou não, temos que ter vigilância e nos mantermos em prece sempre, para não errarmos ou cairmos em induções de espíritos inferiores, que não querem o bem. Quando nós mantemos a vigilância e a oração, nos conectamos com espíritos mais elevados, que conseguem nos ajudar mais na nossa caminhada. Ok, diante de tudo isso, dessa rápida recapitulação, vamos focar mais nos médiuns que já estão em trabalhos mediúnicos ou que estão querendo ingressar em trabalhos mediúnicos. Como fica a situação para eles? É que Kardec vai nos falar nesse trecho do Livro dos Médiuns destacado por Emmanuel. Kardec diz assim, abre aspas, uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem um sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Fecha aspas. Diante de tudo o que já dissemos até aqui, talvez continue a pergunta: como devemos nos comportar com os médiuns? A pergunta tem uma provocação proposital. Seja dentro ou fora de centros espíritas, é muito importante entendermos que os médiuns são falíveis. São pessoas com erros e acertos, até mesmo aqueles que mais admiramos ou que se destacam dentro da programação que tem que cumprir. Eles também podem errar. Médiuns não são pessoas perfeitas. Dito isso, é preciso que tenhamos um olhar de acolhimento e de carinho por todos os médiuns, entendendo que para a grande maioria a mediunidade é um desafio. Sobre essas reflexões, vamos ao texto de Emmanuel de hoje, e o benfeitor diz assim, abre aspas, compadece-te dos médiuns de todas as procedências, mas notadamente daqueles que abraçam no serviço a estrada do aprimoramento e da redenção. Sabes que a existência te pede o exato desempenho das próprias obrigações. Eles também. Compreendes que é preciso disciplinar o tempo, a fim de que não caias no descrédito de ti mesmo. Eles também. Não estimarias explorar a bolsa alheia quando podes e deves viver à custa do próprio esforço. Eles também. Não ignoras que tentarias debalde ensinar a outrem o acesso à virtude sem base no bom exemplo, começando na sua própria casa. Eles também. Sofrerias de certo se alguém te exilasse do trabalho digno, lançando-te à zombaria e ao desapreço. Eles também. Não podes dar o tempo todo ao ideal,
porquanto não te encontras livres de compromissos ante as rotas humanas. Eles também. Vives num corpo suscetível de queda na enfermidade, muita vez carecente de remédio e socorro e sempre necessitado de higiene e alimentação. Eles também. Percebendo que não podes satisfazer irrestritamente e reconhecendo que a construção do bem é sementeira e seara de todos, agradeces, feliz, a desculpa espontânea do próximo diante das tuas faltas involuntárias. Eles também. Fecha aspas. E completa Emmanuel pedindo que tenhamos mais cuidado e amor com os médiuns que compartilhamos a nossa existência. Abre aspas. Ajudemos aos companheiros da mediunidade em nossos templos de confraternização e de amor. Qual nos acontece, eles também trazem consigo as raízes profundas do pretérito sombrio, assombrados por enigmas do sentimento a lhes desafiarem a fé. Eles também são seres humanos, em conflito consigo mesmos. Também lutam, também choram, também erram, também sofrem. Como nós mesmos, não precisam de elogios e homenagens, mas sim de apoio e compreensão, para que venham a caminhar entre sombras menores, já que todos nós, encarnados e desencarnados em atividades na Terra, respiramos ainda muito distantes da grande luz. Auxiliemo-los, assim, na execução dos próprios deveres, dentro dos moldes da disciplina e da ordem, do trabalho correto e do respeito à consciência tranquila, que desejamos para nós mesmos, porque o fruto perfeito não é obra sublime apenas da vigilância e da obediência da árvore, mas também do carinho e da paciência que brilham nas mãos do cultivador. Fecha aspas. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.